Oi, se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ver um devocional sobre o capítulo 9 de Gênesis. Nós vamos ver aqui algumas lições que nós podemos aprender com o capítulo 9 de Gênesis. Então eu gostaria de pedir aí para você dar uma pausa no seu vídeo, você ler o capítulo 9 aí na sua casa, porque se a gente for ler aqui vai tomar muito tempo. Então você lê o capítulo 9 na sua casa, você faz a sua oração do seu devocional e aí você volta aqui para a gente poder ver juntos algumas lições que o capítulo 9 de Gênesis pode trazer para nós. Antes da gente começar, eu quero pedir também para você curtir o vídeo. Às vezes a gente assiste o vídeo todo e aí no final a gente sai, se esquece de curtir, se esquece de compartilhar e isso ajuda muito o canal. Quando você curte, quando você compartilha o canal, quando você se inscreve nele, tanto você faz essa sua curtida, esse seu compartilhamento, o YouTube vê que talvez esse vídeo seja um vídeo interessante e ele mesmo começa a recomendar o vídeo para outras pessoas. E assim, outras pessoas também têm acesso a mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Claro que a gente não vai ensinar tudo aqui, né? A palavra de Deus, ela tem um conhecimento infinito. Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender com cada versículo da Bíblia. Então, é como eu disse aqui, é só algumas lições que a gente pode ver no capítulo 9. É te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra, e não tudo, porque a gente, nessa terra, a gente nunca vai ter como entender toda a mente de Deus. Na verdade, a gente nunca vai conseguir entender a mente de Deus. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos ver a primeira lição. Hoje nós vamos ver 5 lições que nós podemos aprender com esse capítulo. E a primeira lição de hoje é: o desejo de Deus é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Nós já vimos aqui que quando Adão começou a ter filhos, os filhos de Adão nasceram à imagem e semelhança de Adão e não à imagem e semelhança de Deus, embora que Deus tivesse nos feito a imagem e semelhança dele. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Adão é uma imagem caída, é uma imagem pecadora, é uma imagem defeituosa. Não é conforme a imagem que Deus fez de início, uma imagem santa, uma imagem obediente, né? Uma imagem segundo a imagem de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas sempre foi a imagem de Deus que os seres humanos fossem a sua imagem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. João capítulo 13, versículo 15 diz: como eu fiz, façam vocês também. Isso é Jesus falando. Vocês viram o que eu fiz, agora vocês vão e façam também. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sigam o exemplo de Deus em tudo o que vocês fizerem. Então, tudo que vocês forem fazer, pensem, será que é isso que Deus se agrada? É disso que Deus se agrada? Será que se Jesus estivesse no meu lugar, seria isso que Jesus faria? Será que se eu fizer determinada coisa, se eu tomar determinada decisão, se eu agir dessa forma, será que eu vou estar me parecendo com Deus? Eu vou estar refletindo a imagem de Deus nessa minha atitude, nessa minha decisão, nesse meu pensamento? 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: quem é servo de Cristo deve viver como ele viveu, deve seguir a imagem de Cristo, deve ser imitador de Cristo. E Romanos 8, 29 diz: Deus nos predestinou para que nos tornássemos semelhantes a Cristo. Então, desde que Deus criou o homem, a sua intenção é de que nós fôssemos a imagem do Cristo que viria. O Cristo que ainda não veio, mas viria. Tudo já estava no plano de Deus já. Desde o princípio de tudo, ele já sabia que o homem ia pecar, então ele já tinha planejado toda uma solução, ele já tinha planejado que Cristo viria algum dia. E é tanto que para Eva, ele já dá logo a primeira promessa, ele diz, vai vir um descendente, e esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. E nós vimos desde o início que Deus sempre quis que nós fôssemos semelhantes a Cristo. Ele nos predestinou, ele decidiu que aqueles que seriam salvos seriam semelhantes a Cristo. Por enquanto, nós ainda estamos nesse corpo corruptível, nesse corpo pecador, esse corpo aqui que faz um monte de coisa errada e que por mais que o nosso coração é,
novo, nosso coração de nova pessoa, de um cristão, um coração renovado, tenha amor pela lei de Deus, mas a nossa carne ainda é uma carne pecadora. Nós ainda somos a imagem e semelhança de Adão. Estamos lutando para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, né? Porque foi isso que Cristo veio fazer, restaurar todas as coisas. Então, um dia, nós teremos um corpo transformado, parecido com o de Cristo. Hoje, nós ainda somos pecadores. Hoje, nós ainda erramos. Hoje, nós ainda falhamos, ainda caímos. Mas um dia, Deus nos prometeu que Cristo voltará. E nesse dia, os que morreram com Cristo serão ressuscitados com o corpo transformado à imagem e semelhança do corpo de Cristo. E os que estarão vivos serão transformados à imagem e semelhança do corpo de Cristo. A segunda lição que nós podemos ver aqui é que cada vida importa para Deus. Olha o que Deus diz aqui, olha o que diz aqui no versículo 5. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Então, a vida é muito importante para Deus. Por que as pessoas no Velho Testamento não podiam comer sangue? Porque sangue simboliza vida. E Deus queria o seu povo separado, queria o seu povo dando valor à vida, assim como ele dá valor à vida. E como ele é aquele que dá vida, somente ele pode dar a vida, então somente ele tem poder para tirar a vida. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu ensino a minha filha de um determinado jeito. Quem pode vir e querer ensinar novas coisas à minha filha? Ninguém, porque eu sou a mãe dela, então eu ensino ela de acordo com o caminho que eu acho que seria o melhor para ela seguir. No meu caso, como eu sou uma cristã, eu ensino a minha filha a seguir o caminho da Bíblia, o caminho da palavra de Deus. Se uma outra pessoa vier ensinar algo diferente para ela, eu posso dizer, não, eu sou a mãe dela. A responsabilidade de criá-la no caminho certo é minha. Então, é eu que vou ensinar para minha filha o caminho certo que ela deve seguir. Por quê? Porque ela é minha filha, ela não é filha de outras pessoas. Quem tem a responsabilidade de criar ela no caminho do bem, de ensinar as coisas certas para ela, sou eu, não é outras pessoas. Da mesma forma é Deus. Deus criou a vida, Ele é o dono da vida. Ele é quem dá, então somente Ele pode tirar. Nós não temos o direito de tirar a vida, mas nós temos como obrigação respeitar e cuidar das vidas, não só das pessoas, mas também dos animais e da natureza em geral. A terceira lição que nós podemos aprender hoje é: Deus sempre permanece fiel às suas promessas. Olha o que Deus prometeu aqui a Noé. Deus disse: Noé, eu vou colocar um arco no céu, um arco colorido no céu, e todas as vezes que chover, esse arco vai aparecer no céu. Para quê? Para que vocês se lembrem da minha promessa de que nunca mais eu vou destruir o mundo com outro dilúvio. E por que Deus fez isso? Alguns capítulos anteriores, Deus vem dizer: o homem é mau desde a sua meninice, toda a humanidade está corrompida. Se Deus fosse fazer é, é, esse reinício, se Deus fosse reiniciar mais uma vez a humanidade, Ele está sempre fazendo esse reinício, sempre reiniciando a humanidade. Porque o homem é mau, o homem não vai deixar de ser mau até o dia em que ele nascer de novo. E ainda assim, mesmo seu coração agora querendo obedecer a Deus e amando as coisas que Deus ama, seu corpo vai continuar sendo mau. Até o dia em que Jesus vier para poder restaurar todas as coisas. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: mesmo se formos infiéis, ele continua fiel para conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. Nós podemos até ser infiéis com Deus, porque nós ainda estamos nesse corpo aqui caído e pecaminoso, mas Deus nunca deixará de ser fiel conosco. E aquilo que ele prometeu lá no início, ele vai cumprir. Mesmo que demore, ele vai cumprir. Nós não podemos ver o futuro, nós não vemos a profundidade das coisas. O nosso ponto de vista, ele é limitado, ele é superficial, mas Deus vê todas as coisas, então ele sabe o tempo certo para cada coisa acontecer. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Ele sempre cumpre o que diz.
A quarta lição que nós podemos aprender nesse capítulo 9 é que mesmo salvos, nós ainda caímos em pecado. É um erro achar que porque você foi salvo, porque você se converteu, então nunca mais você vai pecar. Não, você ainda vai continuar pecando. Agora há uma diferença entre pecar porque quer deliberadamente e tropeçar. Na vida do cristão, o pecado ele é um tropeço, ele é um erro de percurso. Não é uma coisa deliberada que você faz sempre, sempre você tem costume de fazer, você fica com aqueles pecados de estimação, como a gente costuma chamar. Mas na vida do cristão, o pecado deve ser um erro de percurso, um tropeço. Ele estava andando ali e aí, sem querer, tropeçou. Mas ele logo percebe que ele errou. E ele se arrepende, pede perdão a Deus e pede ajuda a Deus para que ele não tropece mais. E nós vemos aqui, por exemplo, nós vemos aqui o exemplo de Noé. Deus nos dá o exemplo de Noé. Noé, entre toda a humanidade, Noé e sua família foram os únicos escolhidos. Os únicos que Deus chamou para poder entrar dentro da arca. É interessante que a gente note que Deus não chamou toda a humanidade. Deus chamou Noé. E mesmo que Noé fosse apregoeiro da justiça, como a palavra diz, nós não vemos em nenhum lugar Deus dizendo, Noé, pregue para as pessoas. Deus pode ter até dito isso, mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não nos diz que Noé diz, que Deus disse, Noé, agora, enquanto você constrói a arca, pregue para as pessoas, para que se por acaso alguma delas se arrependerem, possam entrar na arca junto com você e ser salvos. Não, Deus disse, Noé, você vai entrar, você, sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Deus escolheu Noé, aquela promessa foi para Noé e a descendência de Noé, e não para os outros. Então Deus, ele escolheu Noé. E mesmo assim nós vemos lá na frente Noé caindo. Noé, ele planta uma plantação de uvas e ele se embebeda com a sua plantação de uvas e cai no pecado. Então nós vemos que até os salvos, às vezes, também vão cair. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus misericordioso que está pronto para nos perdoar sempre que nós nos arrependemos e recorremos à sua ajuda. A última lição que nós podemos aprender aqui no capítulo 9 é: quando o nosso próximo cai, nossa responsabilidade é de ajudá-lo a se levantar e não de terminar de derrubá-lo. O que foi que o filho de Noé fez? Quando o filho de Noé viu a situação do pai, depois que o pai bebeu e acabou ficando nu dentro da sua própria tenda, o que ele fez? Ele sai dali, ele não ajuda o pai, e depois ele sai dali e espalha para todo mundo. A primeira coisa que ele faz é contar para os irmãos: olha, eu vi um pai assim, 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 assim. O que seria o certo para ele ter feito? Ele, se por acaso ele entrou na tenda do pai dele e viu o pai dele daquele jeito, o que ele deveria ter feito? Ele deveria nem ter dito para ninguém, apenas pegado um pano e coberto o seu pai, ou simplesmente saído dali, porque de qualquer forma Noé estava dentro da sua própria tenda. Noé não estava na casa de ninguém, Noé estava dentro da sua própria casa, ele estava sozinho ali dentro. Então, dentro da sua própria casa, ali sozinho, isolado, ele poderia fazer o que quisesse, desde que ele não desobedecesse a Deus. Se ele estava nu dentro da sua própria tenda, ele tinha aquele direito, afinal era a sua própria tenda, era a sua casa, ele podia ficar daquele jeito dentro da casa dele. Ninguém tinha que entrar lá e invadir a privacidade dele. Então, se o filho fez isso, porque filho a gente dá essa liberdade de vir onde a gente está na hora que o filho quiser, se ele, quando ele fez isso e viu o pai daquele jeito, ele deveria ter ajudado o pai e não ter contado para ninguém. Mas em vez de ajudar o pai, ele deixa o pai do jeito que tá e ele sai contando para todo mundo. O que a gente percebe é que parece que ele zombou do pai. E por causa disso, ele é punido. E os outros filhos, o que os outros filhos fazem? Eles entram na tenda com o rosto virado para o outro lado, para não ter perigo de olhar para o pai, desonrar o pai, humilhar o pai, pegam uma coberta e cobrem o pai. Eles não viram a nudez do seu pai e ainda ajudaram o seu pai a se recompor. No outro dia, quando Noé soube disso, Noé recompensou aqueles que agiram certo, e Noé puniu aquele que agiu de forma errada. Então, quando o nosso irmão cai, nós devemos ajudar a levantá-lo e não estar espalhando o erro dele para todo mundo por aí. Afinal, aquilo é um problema dele. Se ele quiser que outras pessoas saibam, ele vai falar para outras pessoas. Senão, aquilo é problema do nosso irmão. Aquilo tem a ver com ele. E ele que resolve o que ele vai fazer a respeito daquilo. Nós não temos que sair espalhando para todo mundo o que a gente vê, o que a gente sabe
da vida dos outros. Mateus 22, versículo 39 diz: ame o seu próximo, assim como a Bíblia diz: ame seu próximo assim como a si mesmo. E Jesus ainda vem nos dar uma outra lição mais profunda: ame seu próximo como eu os amei. Mateus 7, versículo 12 diz: façam aos outros o que vocês gostariam que fizessem a vocês. Essa é a lição que Jesus nos deixou. Então, essas foram algumas das lições que Deus ensina para nós no capítulo 9 de Gênesis. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus. Se você foi, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, se você não se lembrou de curtir ainda. Então, curte o vídeo, para você ajudar o canal a crescer, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas também possam aprender mais um pouquinho sobre Deus. Se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, para que aí todo vídeo novo que aparecer vai chegar a mensagem para você dizendo que tem um vídeo novo e aí você não vai perder o conteúdo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.